Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Me escutam bem? Ok, já recebi um ok aqui do Fábio para dar início, então, à nossa aula de hoje. Bem, o meu nome é Rosaline, eu sou professora na Universidade Federal de Minas Gerais e onde eu atuo na área de recursos minerais. Eu vou iniciar fazendo alguns agradecimentos, informando que, caso tenhamos problemas de conexão, vocês podem assistir essa transmissão depois, em qualquer outro horário, e porque isso vai depender muito do número de acessos, né, nesse momento. E vou deixar o meu e-mail ao fim da apresentação, caso vocês queiram tirar dúvidas, citar alguma referência bibliográfica, fiquem à vontade. Eu gostaria de começar agradecendo a professora Simone Cruz, presidenta da SBG, pelo convite para dar essa aula hoje. Muito obrigada e parabenizar a SBG por essa iniciativa das aulas virtuais, juntos à distância, nesse momento, né, tão delicado que estamos passando. Então, que todos fiquem em casa, né, e aproveitem essa aula durante esse isolamento. Eu agradeço também a Ana Luísa, que é graduanda aqui no UFMG, me deu um auxílio na aula. Gostaria de agradecer também à professora Lídia, com quem, né, tem uma parceria, minha colega de trabalho há tantos anos, e estudando os depósitos minerais, em especial o hidrotermalismo, né, sendo que é uma das referências, das grandes especialistas nessa área. Agradeço à professora Lídia, e finalmente ao meu marido, ao Glauber, que me ajudou aqui nos aparatos aqui para a conexão dessa aula de hoje, e também que está ali cuidando da nossa filha Clara, nesse momento. Bom, o tema então escolhido para essa aula são os processos formadores de depósitos minerais, e vamos dar ênfase nos processos hidrotermais, em especial os fluidos hidrotermais. Os tópicos da aula, esses dados, uma introdução, que eu vou fazer breve, vou falar um pouco sobre os processos formadores, sobre o conceito de sistema mineral, eles entram na parte do hidrotermalismo, que envolve alteração hidrotermal, e os tipos de fluidos e exemplos de depósitos minerais. Então, esse será o nosso ponto principal da aula de hoje. Os depósitos minerais, eles podem ser classificados de diversas maneiras. Essas classificações, elas existem desde o início do século, as principais, né, utilizadas, existem desde os trabalhos de Lindgren, no início do século passado, e elas envolvem, e são parâmetros e atributos que existem para categorizar os depósitos minerais. Esses processos, essas classificações, então, elas podem envolver o tipo de elemento ou elementos e ou mineral associado ao depósito, como, por exemplo, metais preciosos, metais base, minerais ou rochas industriais, gemas. Elas podem ser relacionadas também à rocha hospedeira do depósito, no caso de intrusões ultramáficas, por exemplo, ou rochas sedimentares carbonáticas, ou qualquer outro tipo de rocha hospedeira. Podem ser conforme o ambiente tectônico e ou a idade dos depósitos. Em relação ao ambiente tectônico, eu já apresento aqui para vocês uma figura esquemática atualizada no trabalho de Goldfarb e Groves, que mostra, então, diversos ambientes tectônicos, e, nesse trabalho em especial, os depósitos de ouro orogênico relacionados aos ambientes, aos terrenos acrecionários, né, de fechamento orogênico. Ainda podemos ver aqui também depósitos de sulfetos maciços vulcanogênicos associados a aberturas oceânicas, seja em retroarco ou
aberturas divergentes do assoalho oceânico. E, finalmente, os processos, as classificações relacionadas aos processos genéticos, ou seja, a formação, a gênese dos depósitos minerais, que é a classificação que nós vamos adotar nessa aula, conforme, então, o livro do John Ridley, O Deposit Geology, que classifica, desculpe, tinha um ocultar ali, que classifica os depósitos, então, em magmáticos, que são resultado, a concentração como resultado de processos que envolvem magmas, processos químicos e mineralógicos, os depósitos hidrotermais, que é o foco, resultante de concentração a partir da percolação de fluidos hidrotermais, que são fluidos aquosos quentes, que migram através de porções da crosta, a classe de depósitos sedimentares, como resultado de processos de concentração mecânica e química no tempo da sedimentação, e, finalmente, o que ele chama dos depósitos regolíticos, que são os depósitos supergênicos, ou seja, o enriquecimento como resultado de processos intempéricos. Esses dois termos nós vamos falar bastante durante a aula, então eu resolvi introduzir o termo supergênico, que eu acabei de dizer, é a concentração e o enriquecimento que ocorre, então, na superfície, próxima à superfície da Terra, comumente a partir de águas descendentes, nós vamos falar delas, as águas meteóricas, e os processos hipogênicos, eles são usados para descrever os depósitos que são formados por soluções ascendentes na crosta, a partir de regiões da crosta ou porções do manto. Esse é só um exemplo para ilustrar a seção onde fluidos, então, ascendentes, nesse caso, são onde se formam minérios de alto teor no oeste da Austrália, o depósito chamado Mount Whaleback, e onde, então, minérios do tipo hipogênico se formam a partir de fluidos ascendentes, aqui nesse caso interpretados como fluidos bacinais. Eu vou falar rapidamente sobre os outros processos. Essa classificação, como eu disse, é retirada do Ridley. Então, os magmáticos, por exemplo, os depósitos magmáticos, eles se formam por diversos diferenciados processos, como pequenas frações de fusões parciais, que produzem elementos terras raras, associados a corpos carbonatíticos, como o exemplo é um depósito Bayan-Obo, na China, e Palabora, na África do Sul. Podem ser também por fusão silicática, diferenciação de fusões silicáticas, gerando, por exemplo, o gigantesco complexo de Bushveld, que são depósitos de cromo na África do Sul, e elementos do grupo da platina associados, esses já por processos de immiscibilidade das fases, além de processos formadores que são associados a extremo fracionamento do magma, né, e geram, por exemplo, depósitos pegmatíticos, com incorporação de elementos incompatíveis e de grande raio iônico, e, finalmente, os processos que incorporam, né, em profundidades específicas da crosta, na Terra, que incorporam os diamantes a partir de xenólitos mantélicos em rochas quimbéricas e lamproíticas. Outra classe relacionada aos ambientes sedimentares, né, que podem ser por precipitação química, ou ambientes relacionados a depósitos relacionados a ambientes sedimentares clásticos, nesse caso, por concentrações de paleocosta, de minerais pesados, densos, e uma classe importante que são os depósitos do tipo placer, que podem ser também denominados de paleoplacer, se associados a rochas consolidadas conglomeráticas, que corresponde à principal fonte de ouro no mundo nos depósitos de Witwatersrand na África do Sul. Em relação aos depósitos hidrotermais, os autores classificam, nós vamos ver, são na verdade dois slides, eles classificam, correlacionam com os ambientes, então associados, depósitos hidrotermais associados a ambientes magmáticos e orogênicos. Os magmáticos incluem os gigantes depósitos porfiríticos de cobre, Greisen,
os de escárnio, que estão associados com sequências carbonáticas, próximos a essas intrusões porfiríticas, os polimetálicos e os depósitos epitermais que podem ser de alta, baixa, com principalmente os metais ouro e prata, e os depósitos ainda classificados como intermediários, onde chumbo e zinco podem estar associados. E, finalmente, os depósitos de sulfetos maciços vulcanogênicos, nós vamos ver um pouco mais à frente, também relacionados a corpos magmáticos em regiões principalmente abaixo do assoalho oceânico. Outra classe são relacionados à orogenia, mas com ou sem uma relação temporal, espacial-temporal com magmatismo. Nessa classe entram os depósitos de ouro orogênico, vamos ver exemplo mais à frente, os depósitos tipo Carlin, associados a rochas sedimentares, e os chamados Iron Oxide Copper Gold Deposits, que são os IOCGs, uma classe importante no Brasil, já que são os principais produtores de cobre na região de Carajás. O outro grupo de depósitos termais englobam os ambientes sedimentares, né? Então, circulação de fluidos hidrotermais em bacias sedimentares, que podem formar depósitos de metais base, como os Mississippi Valley, os sedimentares exalativos, e ainda depósitos uraníferos. E, finalmente, os depósitos classificados como supergênicos, que são subdivididos em depósitos supergênicos in situ, as concentrações, por exemplo, as maiores concentrações de alumínio, né, ocorrem nesses depósitos em perfis lateríticos em rochas aluminosas, que formam as bauxitas, depósitos lateríticos de níquel e cobalto, e uma outra, quando você tem a sobreposição, que nós podemos chamar de supergene modified, que são depósitos hipogênicos, ou seja, minérios primários formados por fluidos ascendentes, e que passam, então, por uma sobreposição, atuação da supergênese. Podem se formar depósitos de ouro em perfis lateríticos, né, do tipo Gossam, a depósitos de cobre, e ainda eu acrescentei os depósitos de minério de ferro, que nós vamos ver também alguns exemplos. Bom, os fluidos. Então, vamos começar introduzindo sobre os fluidos na Terra. Né? Essa aqui é uma imagem tirada do site da NASA, né, a partir do Apollo, com a Lua ali demonstra só apenas ilustrativa, mas onde nós podemos ver, né, e sabemos que essa frase nos diz que nós vivemos, né, num planeta água, né, onde a água domina, mas onde nós temos, né, erroneamente chamado de terra. Né? Essa frase é retirada do trabalho do Bodnar, ele é atualmente um dos pesquisadores mais importantes dos fluidos hidrotermais, em especial na técnica de inclusões fluidas, né, de um trabalho que ele intitula Earth, the Water Planet. Então, para falar um pouco sobre a importância da água, né, de maneira geral. E o vulcanismo, ele tem um papel muito importante, tanto subaéreo quanto submarino, já que representa a maior atividade de transferência de água e outros voláteis associados, de porções internas da Terra até a superfície. E essa figura, retirada de um artigo de revisão sobre o Greenstone Belt, ela mostra bem, é bem interessante essa pintura, que mostra, então, a Terra primitiva em cerca de 3,6 bilhões de anos. Nós podemos ver, que já temos o oceano, porque essa liberação, a partir principalmente do degassing, do manto, no início do planeta Terra, em especial nos primeiros 500 mil anos, já foi suficiente para gerar o início dos oceanos, formação dos oceanos no planeta Terra. Aqui nós podemos ver um modelo esquemático mostrando, então, como essa circula na Terra, né? E reforçando, ressaltando
que os fluidos considerados como livres, né, tá aqui entre aspas, eles são geralmente só ocorrem em porções bem superiores do manto superior, né, já que os fluidos mantélicos, em porções, profundidades maiores que essas, eles estão dissolvidos em fusões silicatadas, ocorrem desculpe, eu achei que tinha alguém. Eu só queria ver se está tudo ok, porque eu estou falando, e queria ver se está tudo ok. Eu espero que sim. Obrigada. Não vou conseguir acompanhar os comentários, não, mas ótimo. Obrigada. Vamos retomar aqui, então. Então, nessas porções, ou em fusões silicatadas, ou ocorrem em fases minerais anidras. Nesse esquema, nós vemos o ambiente de subducção, né, onde há, então, transferência de água, né, a partir da entrada de água na crosta oceânica, né, e 70% dessa água ela retorna, né, dessa água que entra no ambiente de subducção, ela retorna e cerca de 30% parte é perdida nos arcos magmáticos, incorporadas nos minerais, e 6% transportadas para porções, zonas de transição e inferiores no manto. Né, aqui só uma tabela mostrando, eu deixei no final a referência dessa revista, que tem vários artigos sobre os fluidos na Terra, da Elements, ao final, para vocês terem uma ideia, e essa tabela é retirada de lá. Né? Quais são essas fases esperadas, então, com quantidade de água nessas porções mais profundas. Esse outro esquema mostra, então, quais são os reservatórios, né, e o ciclo geohidrológico da Terra, onde os autores subdividem, então, em exosfera, envolvem oceanos, a atmosfera, e as águas subterrâneas, por exemplo, geleiras, e a geosfera, que são as porções que incluem, então, a crosta, regiões mantélicas e o núcleo. E só a título também, o fluxo, então, das águas na atmosfera, um dos esquemas apresentados para ilustrar esses reservatórios de água, né? Então, vou lá, vou acelerar, que eu acho que eu estou falando um pouco devagar esse início. Então, grande parte, a maioria dos depósitos minerais, eles existem devido ao importante papel da água, que podem concentrar e depositar, precipitar os metais, né? Por exemplo, são depósitos do tipo placer, né, com concentrações de ouro, como já mencionamos, aqui nesse esquema ilustrativo, né, ocorrem depósitos, por exemplo, tipo orogênico, e a partir da exposição desses depósitos e intempéries, processos superficiais, né, interação de águas na superfície da crosta, há então a deposição de metais, né, seja em ambientes aluvionários ou fluviais, e envolvem importantes depósitos, concentrações de ouro. Outros depósitos gerados a partir da interação das águas superficiais, né, são os depósitos porfiríticos. Aqui é um exemplo de uma mina na Argentina, Barra de Alumbrera, onde tem um perfil subgênico que gera, então, volumes gigantescos de minérios de baixo teor de cobre, como molibdênio e ouro associados comumente. Outro exemplo é Chuquicamata, no Chile. Isso aqui é só uma imagem de satélite, para terem noção que são gigantescos, alguns quilômetros de extensão. E esse é um outro depósito também do tipo porfirítico, chamado Butte, nos Estados Unidos, onde nós podemos ver aqui malaquita, que é um mineral secundário de cobre, formado, então, nesses perfis a partir da atuação da supergênese por águas superficiais. E ainda podemos citar os depósitos de ferro, uma imagem tirada do site da Vale, né, aqui da mina S11D, onde predominam minérios friáveis de ferro, e
Um outro exemplo no oeste da Austrália, na mina de Mount Whaleback, só para vocês terem noção do tamanho dessa, que foi um mosaico que eu tive que fazer, ali estão os carros, também produzem minérios friáveis de ferro a partir de percolação, principalmente de águas superficiais. E ainda associados ao assoalho oceânico, o exemplo dos sulfetos maciços vulcanogênicos, nós vamos ver que envolve então a circulação de águas do mar, que vão ser aquecidas por um corpo ígneo e vão retornar, serem modificadas, retornar na forma de ventos hidrotermais, vamos ver em detalhe mais à frente. Nós, então, precisamos listar, né, alguns pontos, o que são os fluidos hidrotermais, qual a fonte do fluido dos metais, como eles são transportados, quais os caminhos, os mecanismos de precipitação e a preservação desses depósitos formados, né? São questões importantes e elas nos levam, então, ao conceito que está sendo bastante utilizado na exploração e pesquisa mineral em especial, conceito de sistema mineral. Esse conceito ele é baseado em sistemas petrolíferos e foi inicialmente descrito por na década de 90 do século passado e vem sido amplamente usado, então, e conforme aquelas questões que nós fizemos, esses são os componentes desse grande sistema mineral, né? Então, quais são os ingredientes? A energia, a força geradora dos quais os ligantes, a fonte dos metais, os caminhos, o transporte, como é feito o transporte do fluido, né? Nós vamos ver através de, comumente, complexos, sejam a cloro ou a enxofre. Esses fluidos, eles precisam, então, de armadilhas, eles têm que se confinar para formar depósitos minerais. Os fluidos podem se misturar, isso é muito importante, e há, finalmente, uma descarga residual, né? A partir disso, alguns outros trabalhos descrevem os sistemas minerais, como esse de Hagman e colaboradores, 2016, mostrando, então, diferentes escalas, desde regiões cratônicas até uma escala microscópica, com a utilização, além de petrografia, de técnicas analíticas, e geram, então, todos esses, chamada janela de formação de depósitos minerais, né? Esse é para ilustrar um exemplo que esses processos, eles se repetem, então, desde escalas, né, aqui algumas dezenas de quilômetros, onde se tem a fonte dos metais, o transporte, as estruturas, os caminhos, pathways por onde esses fluidos percolam, a deposição, a precipitação e os halos de alteração, que são chamados os footprints nesses sistemas minerais. Podem ocorrer, inclusive, a sobreposição de estruturas, isso é muito comum, e aqui a repetição em escala micrométrica agora, uma fotomicrografia, na verdade é uma imagem de backscatter, de elétrons espalhados, mostrando então a repetição desses processos em uma escala micro. Bom, então, o que são os fluidos hidrotermais? Eles são soluções aquosas, quentes, que se movimentam por canais específicos da crosta e precipitam uma massa localizada de minerais, a partir de componentes nelas dissolvidos. Esses componentes, né, essas espécies dissolvidas, elas vão depender da fonte do fluido, da evolução desse fluido, conforme o pacote amostrado, né? Mas comumente tem cátions como sódio, potássio, cálcio, cloro e enxofre, em espécies de enxofre, e menos, mas em proporção menor, mas mais presente também os metais, além de sílica, né? A sílica é liberada, na verdade, praticamente em todas as fases da alteração e reações à grande liberação de sílica. As temperaturas são na faixa de 32 a 360 graus, alguns trabalhos colocam até 500 graus, por causa dos fluidos magmáticos, e a razão fluido-rocha, ela tem que ser uma razão exata, porque se ela for alta demais, vai haver diluição do metal ou do elemento em questão. E se ela for baixa demais, o volume de minério ele é muito pequeno. Então, essa razão, né, ela tem que ser exata conforme um tamponamento do fluido e um equilíbrio. Esse tema mostra um pouco sobre a questão que os fluidos, eles amostram, então, grande quantidade de material, tem que ser capaz de transportar e concentrar em regiões, como vimos, confinadas, os elementos em questão. Só volto aqui numa questão lá da geologia geral, se vocês lembrarem, mas que
estão exemplificados alguns metais importantes, e nós temos que voltar ao conceito de média cristal, né, que é a concentração desses elementos na crosta. Nesse caso aqui é na crosta superior, mas dependendo da afinidade, pode ser trabalhos com crosta oceânica ou continental, mas o Clark, essa média cristal, em relação ao teor do elemento, né, vamos pegar aqui o chumbo, por exemplo, para se ter, em relação a quantos ppm é a média cristal do chumbo e o teor típico de um depósito, há um fator a ser considerado de enriquecimento, que é de cerca de 10 mil vezes para se formar um depósito mineral, nesse caso. Isso não pode ser esquecido. Essa é a mesma figura agora, na verdade, a original, mostrando, então, que há dissolução dos elementos num volume grande, amostral, de rocha, né, até centenas de quilômetros cúbicos, eles são transportados através dos fluidos, né, e diferentes mecanismos são necessários para que esses metais se precipitem em concentrações aí de cerca de 1 quilômetro cúbico. Como esses fluidos se movimentam? Eles se movimentam por difusão, e nesse caso eles percolam o pacote, determinada porção da crosta, em mais de uma direção, e eles são formados replacement style ores, ou minérios de substituição, através de substituição por reações que vão ocorrer dos componentes do fluido com o material que está sendo percolado. Ou eles se movimentam por infiltração. Nesse caso, são grandes distâncias, mas em uma só direção, e as mudanças são abruptas, e geram, então, precipitam os veios, né, ou o estilo chamado open filling, precipitação direta do fluido. Então, as texturas do depósito, daquele determinado tipo de minério, são muito importantes, né? Podem ser veios, vênulas, cavidades, podem ser brechas hidrotermais, e é comum que ambos se formem num mesmo depósito. Então, aqui é só um esquema simplificado mostrando esse canal onde há de unidirecional percolação do fluido e precipitação direta do fluido, e os halos de difusão, né, que vão gerar, na verdade, os envelopes ou as zonas de alteração hidrotermal conforme a diminuição e consumo desse fluido no pote percolado. Esse é um exemplo de um depósito de ouro orogênico na região de Kalgoorlie, na Austrália, onde nós podemos ver, né, uma amostra bem pequena, o canal de infiltração com precipitação de quartzo e carbonato nas bordas, e a difusão, a substituição da rocha, nesse caso formando sulfetos, são muito comuns nesse tipo de depósitos fluidos, contém enxofre e formam, então, os sulfetos de ferro, onde o ouro está contido comumente. Um outro exemplo para o caso da Serra Norte em Carajás, depósitos de minério de ferro, onde há, nas regiões consideradas como canais de infiltração, se formam minérios de alto teor compactos, e na difusão, os minérios eles são comumente bandados com enriquecimento ao longo das bandas da rocha hospedeira, que nesse caso são jaspilitos, formações serríferas do tipo jaspilito. Esse outro exemplo para depósito de ouro orogênico também é um esquema, onde temos então um canal em vermelho de percolação e precipitação dos veios, né, que são veios comumente quartzo com ouro livre, e as zonas representam aqui, nesse caso, um pacote máfico, ele é alterado, e formam, então, zonas externas cloríticas, que vão consumir a água, carbonáticas, e mais proximais às zonas sericíticas. Esse é um exemplo de um corpo de minério na jazida Cuiabá, relativamente recente descoberto, hospedado nas rochas máficas, onde, então, ocorre precipitação direta do fluido, né, a partir de diversos tipos de veio e ouro, podemos ver ouro livre associado a esses veios de quartzo. O hidrotermalismo, ou alteração hidrotermal, então, corresponde ao conjunto de reações entre o fluido aquoso quente e as rochas que o mesmo atravessa, né, impulsionadas por um desequilíbrio que pode ocorrer em qualquer um dos sistemas.
Então, há substituição química de minerais originais por novos, e nesse processo o fluido tanto cede reagentes para a rocha, quanto dela remove os produtos, né, os componentes solúveis que são liberados das reações. Esse desequilíbrio, então, entre fluido e rocha resulta da diferença composicional e química entre os dois, e existem são de fugacidade, por exemplo, de oxigênio, a atividade de enxofre, a atividade do próprio metal, no caso dos orogênicos do ouro, variações físicas, mudanças de densidade, variações de temperatura e pressão, né, em resposta a variações de temperatura e pressão. A alteração hidrotermal, ela depende, então, da composição da rocha hospedeira original, da composição do fluido. Então, se essa rocha ela é máfica, se ela é félsica, o tipo pode ser variado, qualquer tipo litológico. A composição do fluido, como já falamos, fugacidade de oxigênio, pH, os componentes, cátions e ânions presentes, a reatividade fluido-rocha, a temperatura e pressão das reações, isso varia, claro, com a profundidade, as razões fluido-rochas, permeabilidade e reologia da rocha e muito especialmente, as estruturas, né, ou armadilhas litológicas e químicas mineralógicas, porque sem as estruturas permitem que os fluidos percolem, caminhem em determinada porção da crosta. Aqui é um exemplo de um esquema de aula da professora Lídia, onde nós podemos ver para ouro orogênico, então, um fluido interagindo com uma rocha máfica, né, por exemplo, um metabasalto, onde o componente principal é a água, seguido por CO2, esse fluido ele contém sais, enxofre, ouro e outros metais, né, então formam halos. Quando a água é consumida, a fixação de água gera as zonas cloríticas mais distais, né, com algum carbonato e raros sulfetos. As zonas intermediárias consomem, então, o carbonato, que agora está em maior quantidade no fluido, já que a água foi praticamente consumida, e as zonas proximais formam sericita, já com sulfetos e ouro, né? A sericita, já que o potássio sobra das reações, e esse mineral é bem comum nessas zonas proximais em alteração de pacotes máficos em depósito de ouro orogênico. E a zona do minério pode, então, além dessa difusão, são veios, né, precipitação direta do fluido de quartzo, sulfeto com ouro, que pode estar associado aos sulfetos ou na forma de ouro livre. A sílica está liberada o tempo todo nas reações, então formam os veios, grandes volumes de veio, massas de veio de quartzo. Na alteração termal, a alteração hidrotermal pode envolver mudanças na cor da rocha, na textura, na mineralogia, na química da rocha, né? Como nós estamos vendo, é um sistema aberto, então esse exemplo é de um pacote metasedimentar do depósito chamado Córrego do Sítio, na região do quadrilátero ferrífero, onde então nós podemos ver que há o chamado bleaching, né? Um clareamento dessas rochas, né? No caso são pacotes de metagrauvacas intercalados com metapelitos, e há um clareamento com alteração sericítica, carbonática, e as zonas proximais do minério venuladas com ouro livre, além de um minério pode ocorrer associado à pirita, que fica disseminada no pacote metasedimentar. Esse é um outro exemplo da mina Cuiabá, daquele veio de quartzo VQZ que eu mencionei, onde o pacote metandesítico também ele é alterado, então forma as zonas cloríticas, carbonáticas, as proximais sericíticas e os veios auríferos, quartzosos. Esse é mais um exemplo, agora num depósito na região em Kalgoorlie, no oeste da Austrália, onde podemos dizer que, nesse caso, a hospedeira é um dolerito, e há também esse clareamento da rocha, né, além de fixação de ferro numa fase mais tardia, com a formação de hematita que dá esse avermelhado, além da sulfetação, que nesse caso é a pirita. Aí, só para vocês terem uma ideia desse superpit de Kalgoorlie, onde esses doleritos ocorrem ilustrados. Mais um exemplo em termos da mudança que nós dissemos da mineralogia, e aqui a gente pode ver para o exemplo dos depósitos de ferro na Serra Norte, em Carajás,
Jaspilitos, que contém 30 a 35% de ferro, são as rochas hospedeiras, o protominério, eles terão formando minérios que chegam a mais de 65% de ferro, ou seja, esse teor de ferro ele dobra, né? Então, há adição de ferro no sistema também e com o aumento da alteração, avanço da alteração hidrotermal a partir de processos hipogênicos. Aqui só para vocês terem uma noção do jaspilito, protominério original, e o minério de alto compacto hipogênico. Nesse caso, nesse mesmo depósito, a rocha encaixante é uma rocha máfica, um metabasalto. Esse trabalho da tese da Márcia Zucchetti mostra que olha como fica a cor dessa rocha. Na verdade, serve até como um contato reológico. O fluido passa no contato do jaspilito com esses metabasaltos e eles são rochas mais isotrópicas, né? Além de ter só um pigmento de ferro disseminado, o fluido percola ao longo das amígdalas, formando, então, precipitando hematita, como podemos ver aqui nessas fotomicrografias, com clorito hidrotermal associado. Esse é mais um exemplo para minério de ferro popular, que eu acho que ainda tenho bastante coisa a dizer. Também modificações, esse é um depósito de ouro orogênico também no Maranhão, onde a hospedeira é um metadiorito, e podemos dizer, então, aqui em escala macro, a micrografia, né, a escaneado da lâmina, a percolação, precipitação, a infiltração do fluido e precipitação de veios, e uma sulfetação, né, disseminada na rocha, com a precipitação das piritas e arsenopiritas auríferas. Em relação ao que nós falamos, as armadilhas, né, são comuns nos depósitos orogênicos, especialmente os filitos carbonosos, que podem servir como barreiras tanto físicas, quanto porque são rochas impermeáveis, quanto barreiras químicas, que vão auxiliar no aumento da produção de enxofre de ouro nesses fluidos chamados de metamórficos. Bom, o conceito de paragênese e sequência paragenética, ele está relacionado diretamente com o conceito de zonamento mineral, né? Então, é usado para descrever qualquer associação de minerais minério com ou sem ganga, que se formaram ao mesmo tempo e estão comumente em equilíbrio, né? Então, essas sequências paragenéticas, elas descrevem esse zonamento do depósito. Um exemplo aqui, que eu acabei de mostrar dos depósitos de ferro na Serra Norte, em Carajás, onde conseguimos, a partir dos óxidos de ferro descritos, estabelecer essa sequência paragenética desde o óxido mais cedo hidrotermal até o mais tardio, em zonas, envelopes ou zonas de alteração. Esse é um outro exemplo para um pacote para depósitos na mina Cuiabá, que é o depósito de ouro orogênico, onde as hospedeiras podem ser formações serríferas bandadas, pelitos carbonosos e andesitos, que são em verde, que é representado por aquele veio do tipo VQZ que eu já mencionei. É um trabalho de doutorado da Caroline Cresce, e podemos dizer, então, a sequência, conforme os estágios de alteração que ela estabeleceu, e separado apenas aqui as famílias de sulfeto discriminadas, sendo o ouro associado especialmente a essa pirita do tipo 3. Esse é um outro exemplo de um depósito de cobre-ouro do tipo IOCG, com óxidos de ferro associados na região de Carajás. Eu tirei do artigo da Carolina Moreto. Os grupos de pesquisa, tanto da Unicamp quanto da USP, e agora, né, o Gustavo na UFOP, trabalham com esses depósitos, e podemos ver exceções com exemplos de alguns depósitos, e as sequências paragenéticas, nesse caso, elas são um pouco mais extensas e complicadas, porque dependem, é claro, das rochas hospedeiras, como nós já vimos. Então, é um exemplo para ficar aí para vocês. Bom, os fluidos, eles podem ser magmáticos, gerados a partir de processos, né, relacionados, então, à liberação de água e voláteis, né, durante descompressão e cristalização de magmas. Podem ser conatos, que são fluidos aprisionados nos poros dos sedimentos, né, a gente vai ver um pouquinho logo mais. As águas meteóricas, que têm contato com a atmosfera, podem, aquecidas, se transformar em hidrotermais, a água do mar também, como já mencionado, e os fluidos metamórficos, que são gerados
pela desidratação de pilhas de rochas metavulcanas sedimentares, comumente formando sequências do tipo Greenstone Belts. Os fluidos eles podem ser estudados, né, com diversas técnicas. Uma delas são as inclusões fluidas. O estudo das inclusões fluidas, então, que são porções de fluidos. Esses exemplos aqui são detalhes de inclusões micrométricas para cada tipo de fluido apresentado nesse diagrama ternário. Elas são fluidos, porções de fluido aprisionados durante a cristalização de determinado mineral. Então, elas têm sido amplamente utilizadas, né, para entender o comportamento desses fluidos na formação de depósitos minerais. No caso aqui, podemos dizer que a água, né, é um componente importante. Então, fluidos, essas inclusões são bifásicas aquosas, como, né, provenientes de água do mar, água meteórica. Se vamos a fluidos como os componentes salinos, a salinidade é expressa na forma de conteúdos de NaCl ou cálcio, potássio. Os fluidos magmáticos, saturação de sal e formam cristais de halita dentro das inclusões, além das fases aquosas. E o exemplo nesse outro vértice, os componentes voláteis, como o CO2, que são característicos de fluidos metamórficos, roxo, e formam, então, inclusões aquosas, fase líquida, e com CO2, tanto líquido quanto vapor. Outra técnica bastante utilizada para se entender, e nesse caso são... desculpe, aqui é só para mostrar campos de salinidade versus temperatura, que são diagramas clássicos, para representando, então, diferentes reservatórios ou tipos de fluido. Tá? E outra técnica também bastante utilizada para se entender os diversos reservatórios de fluido são desculpa, eu fui dar uma olhada porque disse que pausou um pouquinho, agora acho que voltou, né? E depois eu respondo ali a pergunta que colocaram. São os isótopos estáveis, né, que são isótopos com o mesmo número atômico, ou número de prótons, diferentes números de massa, de nêutrons. Então, esses reservatórios podem ser representados e estudados em minerais específicos para cada depósito, e estão aqui nesse diagrama representados os isótopos, as razões isotópicas, o delta oxigênio versus o hidrogênio, com reservatórios, por exemplo, para águas metamórficas, águas magmáticas, à medida que os valores do delta oxigênio, já que o isótopo 16, o leve, aumenta, a interação, a percolação de água meteórica ocorre, né? Como podemos ver aqui, a linha da água meteórica, além de componentes, né, valores da água do mar e bacinais. Esse é um esquema mostrando os diferentes tipos de fluidos, né, os magmáticos, os metamórficos, os conatos, as águas meteóricas, a título de exemplo. Então, os fluidos magmáticos, eles correspondem a substâncias voláteis, né, do magma, que migram e vão carregando, então, componentes da diferenciação. Esses fluidos, eles dependem, então, da profundidade que ocorreu, né, a separação da solução, por exemplo. Eles podem passar por refusão, incorporando, então, por exemplo, refusão de rochas sedimentares, de rochas vulcânicas. Eles podem ser reciclados, né, isso é muito comum. E são fluidos comumente salinos, né, que contêm voláteis, o enxofre na forma de diferentes espécies, o CO2, cloro, boro e flúor, além, claro, dos componentes dos metais, né, alguns como ferro, cobre, zinco. E o que é importante mencionar é que os fluidos magmáticos, eles têm um papel muito importante no transporte dos componentes que vão formar os depósitos minerais. Então, esse é um exemplo do trabalho da revista Elements, que eu citei, para mostrar a liberação desses fluidos magmáticos, onde elas ocorrem.
Essa composição, como já vimos, então, é determinada pelo tipo de magma, sua história, relações de temperatura e pressão, depois que houve a separação do magma, natureza de outros fluidos que se misturam, que é muito comum, por exemplo, a percolação de águas meteóricas e mistura com os fluidos magmáticos, e a mineralização é geralmente associada aos estágios finais de fluidos magmáticos, e pulsos repetitivos, eles podem levar à formação de grandes corpos de minério, tá? Como, por exemplo, o caso dos depósitos porfiríticos. Agora aqui exemplificada é uma foto do depósito de Bingham, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, que é fonte de cobre, importante de cobre, molibdênio e ouro. Esses depósitos porfiríticos, eles têm uma distribuição, né, importante no Cenozoico, como apresentado aqui nesse diagrama, por número de depósitos e as idades, né, se concentra aí menos de 50 milhões de anos, e também um outro tipo de representação da distribuição temporal desses depósitos, né, o trabalho de Caude e Hawksworth, que mostra, então, os depósitos de cobre e ouro porfiríticos, que são de idade cenozoica principalmente, mas existem alguns exemplos mais antigos, proterozoicos e raros arqueanos, né, como estamos vendo aí descobertas recentes também no Brasil, desse tipo de depósitos mais antigo. Aí a ampla distribuição, principalmente ao longo aqui da Cordilheira dos Andes, indo para o continente da América do Norte. E aqui é só para mostrar para vocês um trabalho do Richards, como esses depósitos associados a essas zonas de subducção, eles são sistemas gigantescos, né, de profundidades aqui bastante altas, e os depósitos porfiríticos, né, eles são apenas uma pequena parte desse grande sistema hidrotermal, e que nós podemos ver agora, né, até 5, 10 quilômetros de profundidade, e formam, então, alteram um grande volume de rocha, né, formando diferentes zonas de alteração, né, e concentrando os metais, em especial o cobre, o molibdênio e o ouro. E a expressão em superfície pode formar depósitos também do tipo epitermais. Isso aqui é para ilustrar, mostrar, né, que os metais eles são inicialmente transportados, né, como complexos a cloro, né, como é o caso do cobre, e à medida que esses fluidos, então, vão resfriando, né, os metais são depositados. E isso é comum devido à interação com as águas meteóricas descendentes. Então, sistemas chamados também de magmáticos hidrotermais, e, né, com a concentração de metais já dissemos, e aqui é um exemplo para vocês verem das inclusões fluidas que são aprisionadas durante a formação desses depósitos, e a saturação, inclusive com formação, olha, de cristais de calcopirita, além de fases líquida-vapor e de sais, já que são fluidos inicialmente bastante salinos, podendo chegar a salinidades expressas em termos de NaCl bastante altas. Eu acho que isso aqui já foi dito. Só ainda em relação aos fluidos magmáticos, né, outro sistema importante relacionado a esse tipo de fluido original são os depósitos chamados de OCG, já mencionados, né. Nesse trabalho há apenas uma comparação, ela não é em termos de ambiente, porque o ambiente é diferenciado, mas para os depósitos que são pré-cambrianos e tem grande importância, como já falamos na província Carajás, a fonte dos fluidos, interpretações, né, diversos trabalhos na literatura, de que os fluidos são inicialmente magmáticos para a formação desses depósitos. Bom, as águas meteóricas, né, vamos seguir, eu acho que eu tenho o quê? Mais uns 10 minutos. Se alguém puder me falar, por favor, porque para a gente acompanhar direitinho. Outra origem de fluidos são as águas meteóricas, né? Essa foto aqui já é uma foto cedida gentilmente pela colega Rosane, da CPRM, onde já é uma foto do isolamento, o céu de Belo Horizonte, né, que eu queria mostrar umas nuvens bonitas, e a Rosane me cedeu essa foto. Então, as águas meteóricas
elas são aquelas que tiveram contato e se equilibraram com a atmosfera, né, ou percolaram, atravessaram a atmosfera, águas de chuva, neve, névoa, né, e elas fornecem um escoamento superficial dos rios e riachos. Essas águas se movimentam, então, da superfície em movimentos descendentes, em direção a níveis mais profundos, podem ser atraídas por calor, né, por corpos ígneos, e quando elas são aquecidas, elas são soluções hidrotermais e têm participação importantíssima na formação de depósitos, tanto na mistura com outros fluidos, que podem ser magmáticos ou bacinais, por exemplo, os fluidos conatos, quanto um papel importantíssimo nos processos supergênicos, que são os processos relacionados a intemperismo, que já falamos. Só para ilustrar uma tabela com tempos de residência, né, dessas águas nos reservatórios na superfície, saberem, e um exemplo, novamente, de Mount Whaleback, para mostrar minérios de ferro friáveis que se formam na superfície a partir, então, de águas meteóricas, e canga, que eles também utilizam, as cangas, por ter os contaminantes não serem tão altos, são consideradas minérios nesse depósito. E aqui é um minério hipogênico hidrotermal. Há uma interpretação para o depósito, por exemplo, de Paraburdu, nesse trabalho do Warren Thorne, foi da tese do meu colega de doutorado, inclusive, que no modelo para a formação dos minérios hipogênicos nesse depósito, os fluidos foram inicialmente conatos, bacinais, e a percolação em movimentos descendentes das águas meteóricas, né, essa mistura que propiciou a remoção do carbonato e a formação dos minérios de alto teor nesse depósito. Também vale mencionar, né, depósitos, esse é um exemplo de uma amostra ali da região de Vazante, os depósitos da Nexa, que são os gossans produzidos, não são gossans verdadeiros, né, porque são de zinco, mas os produtos intempéricos a partir do minério vilemítico de zinco nessa região. Em relação às águas meteóricas, ainda elas podem percolar, como já falamos, atraídas por um corpo ígneo, nesse caso formam também as chamadas hot springs, né, nessa circulação. Aí é o exemplo do Yellowstone, bem rapidamente, porque agora eu tenho que acelerar um pouquinho. Outro tipo de origem de fluido é a água do mar, as águas marinhas, que estão relacionadas, né, com depósitos do tipo evaporíticos, em especial, é claro, quando há evaporação dessas águas, formam depósitos associados a depósitos de fosfato, e nódulos manganesíferos estão associadas aos processos de formação de formações serríferas bandadas, tanto em ambientes do tipo vulcanogênicos, quanto do tipo plataformais, né, o lago superior, mas nesse caso nem sempre essas formações serríferas são minérios, né, temos que ter um pouco de cuidado com isso. Processos posteriores é que podem enriquecer, em muitos casos, e formar depósitos minerais economicamente viáveis. E os exemplos que nós vamos ver são os sulfetos maciços vulcanogênicos, como já mostrado aí nos slides iniciais, a classificação do Ridley. Esses sistemas, eles são, então, está representado nessa foto pelas fumarolas negras, né, as black smokers, no assoalho oceânico, no assoalho oceânico, que expulsam, né, esse material, essa fumaça e muito rica em enxofre, chamada a fumarola negra, e onde os depósitos de um tipo de ambiente onde os depósitos de sulfetos maciços vulcanogênicos estão associados. E o que, nesse esquema, bem interessante, nós podemos ver que, então, a água do mar, ela é fria, alcalina, oxidada e é deficiente em metais. Tem muito magnésio. E quando ela percola, ela amostra, interage com esse pacote na crosta oceânica, comumente, claro, de rochas basálticas, ela se modifica, é aquecida por um corpo ígneo, então se torna um fluido
quente ácido, agora redutor, e ela é agora enriquecida nos metais, né? São importantes produtores além de cobre, ouro, de chumbo, zinco, nesses depósitos que nós estamos falando. E o magnésio é consumido, né, formando principalmente clorita. Mas a precipitação dos sulfetos, ela se dá, né, associada ao resfriamento desse fluido durante essa descarga e agora a interação com a água do mar. Né? Há então um aumento do pH, como nós vimos nessa mistura, redução da solubilidade dos sulfetos, tá? Propiciando então um tipo de a formação de sulfetos maciços. Aqui é só para exemplificar em termos de salinidade, temperaturas, né, as salinidades desses fluidos. Os MS, eles podem ser classificados também conforme as hospedeiras e ambientes, então não é exatamente só o que nós estamos falando dos pacotes máficos, mas aqui elas variam até podem chegar a 20%, né, que são fluidos salinos, em temperaturas na faixa de entre 100 e 300 graus. Aqui é para mostrar como esses fluidos, essas águas são modificadas, né, a incorporação de cátions importante dos metais e de cloro e bromo. Existem cerca de 300 sites, né, ou acumulações chamadas de Seafloor Massive Sulfides, os SMS. E esse é um exemplo de um programa, né, chamado Nautilus, que foi realizado no mar de Bismarck, em Papua Nova Guiné, que mostrou, né, a partir de veículos de operação remota. Eles fizeram um trabalho intenso aí entre 2006, a partir de 2006, para mostrar esses sulfetos, né, mas esse projeto ele foi, claro, por inúmeras questões, dentre elas as ambientais, né, interrompido, mas eles chegaram até a reportar recursos para esses depósitos. Eu tenho mais alguns minutinhos, rapidamente, falar das águas conatas. Elas são águas aprisionadas, como já vimos, nos poros dos sedimentos, né, e são comuns nos campos petrolíferos, né, são ricas em sódio, cloreto, quantidades de outros cátions, como cálcio e magnésio, né, e são importantes na formação dos depósitos chamados Mississippi Valley, que são importantes depósitos de chumbo zinco. Também podem atuar na formação, há uma linha na literatura que fala que esses fluidos originados a partir das conatas, né, essas salmouras salinas, elas podem ter formado depósitos do tipo IOCG a partir de interação, né, e dissolução de pacotes evaporíticos. Uma das linhas para a gênese desses depósitos, em paralelo aos fluidos magmáticos. Para os depósitos de ferro na Austrália, mencionei, são fonte importante. E, finalmente, que eu estou praticamente no meu tempo, vamos falar um pouco dos fluidos metamórficos. Eles são gerados durante, então, o metamorfismo por desidratação e devolatilização, reações de desidratação e devolatilização de pacotes de rochas metavulcano-sedimentares. Né? Então, são importantes durante a formação das chamadas sequências metavulcano-sedimentares ou greenstone belts. E esses fluidos, então, eles migram e chegam em estruturas de escala crustal, como zonas de cisalento, percolar, pacotes. Então, os fluidos metamórficos, eles podem evoluir, assimilando o material da crosta, do pacote percolado, chegando, então, em condições de confinamento, né, por exemplo, barreiras que podem ser filitos carbonosos, barreiras mais impermeáveis, e esses processos causam também fraturas de segunda ordem, que estão comumente associados, onde os minérios estão comumente associados nesses depósitos. Acho que eu vou pular, porque a gente está com pouco tempo. Então, aqui é só um esquema de formação dessas sequências, né? Sequências Greenstone Belt, que é o fechamento de vários ambientes, fechamento orogenético, durante os quais, então, esses fluidos são originados e expulsos. E aqui podemos ver
uma sequência, um esquema, né, com essas fraturas de segunda ordem que eu acabei de mencionar. Em especial, o que eu queria falar, antes de finalizar, é sobre as hospedeiras, as formações ferríferas bandadas, que são bastante reativas na percolação desses fluidos. Eles contêm, além de água, CO2, enxofre, por isso formam sulfetos, onde o ouro pode estar associado nas reações de substituição, no caso das formações ferríferas, com rochas ricas em minerais de ferro, né? Pode ser magnetita, pode ser carbonato de ferro, siderita, e formando então sulfetos de ferro com ouro associado, além do ouro na forma de ouro livre nos bicarbonatos. E nesses fluidos o ouro ele é transportado na forma de complexos a enxofre, né? Esse é um esquema de Groves, tem vários trabalhos, porque é controversa essa questão da fonte do ouro, né? Se o fluido ele é apenas metamórfico, e trabalhos mostram que há a influência de corpos ígneos também como fonte dos fluidos para a formação desses depósitos chamados ouro orogênico, classificados como ouro orogênico. Que é o exemplo dessa formação ferrífera hospedeira na mina, que corresponde à maior produção de ouro em mina subterrânea no Brasil, né? Aqui a formação ferrífera sulfetada. Um outro exemplo clássico de uma foto da professora Lídia, com a sulfetação e halos de alteração carbonática nessas rochas, carbonatação, podem gerar sulfeto, bandas inclusive maciças de sulfeto nesses depósitos. Então, as formações ferríferas em particular, né, elas são eficientes, formando sulfetação dos minerais ricos em ferro, como eu já disse, e tem importância como hospedeiras, mas no caso do Greenstone Belt Rio das Velhas, no quadrilátero ferrífero, o pacote praticamente todo do Greenstone ele é mineralizado nessa classe de depósitos, tanto as rochas sedimentares químicas quanto o pacote metasedimentar de topo, como é o caso do depósito escórrego do sítio que nós vimos. Bem, ia falar de alguns processos na formação desses depósitos, mas acho que está um pouquinho avançado o tempo, então eu vou finalizando eu coloquei as possíveis fontes do ouro nesse depósito, vou finalizando então com uma take-home message, né, que é, na verdade, fique em casa. Essa é a primeira mensagem, vamos aí juntos passar por essa pandemia, e fiz um resumo então dos fluidos hidrotermais. São soluções provenientes de fontes distintas, como nós vimos, eles evoluem química e isotopicamente, reagem com as rochas encaixantes, separação de fases, mistura de fluidos ocorrem, entre outros processos. E para formar um depósito mineral, ele circular por grandes volumes de rochas, há uma razão adequada, fluido rocha, tem que fluir para ambientes confinados, né, ocorrem mecanismos de precipitação com variações de massa, podem ser pequenas variações de pressão, por exemplo, como vários, no caso do ouro orogênico, abalos sísmicos, etc. E para formar o tipo de depósito mineral e as zonas de alteração vão depender da composição do fluido, da rocha por onde ele passou e como a precipitação ocorre, né? E essa precipitação tem que ser canalizada, porque o fluxo muito disperso ele não causa concentração e não forma depósito mineral. Bem, então estão aí algumas dicas para vocês, o link da SEG, o site of Economic Geology, que está disponibilizando dessa pandemia diversos livros para download gratuitos, palestras do Serviço Geológico, que é da Austrália, desculpa, e quero agradecer e deixo aí o meu e-mail. Muito obrigada. Eu não sei se eu tenho tempo para responder umas perguntas que eu já vi aqui que me mandaram, mas eu posso mandar para a SBG ou colocar nos comentários do Facebook.